Amiguinhos do sexto ano, tudo bem? Vamos então à análise da prova paulista do segundo bimestre do ano de 2025. Então vamos lá, vamos pegar a primeira questão aqui, que caiu na prova, né? Depois que a gente estudou todo o material digital. Agora vamos lá, observe, né, a imagem, sempre obedecendo a ordem que está sendo passada, né, pelo examinador. Então aqui nós estamos vendo o Sol iluminando a Terra, né? Mostrando também as linhas, né, do Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer ao norte, a linha do Equador no centro, o Trópico de Capricórnio a 23 graus sul e o Círculo Polar Antártico, né, ou Antiártico no sul do mundo, certo? Aí ele vai fazer a pergunta para nós, né? As zonas térmicas são faixas do planeta Terra que se diferenciam pela forma como os raios solares incidem na superfície. Elas são determinadas pela inclinação do eixo terrestre e pela distribuição desigual da radiação solar. Como a gente pode ver na imagem, a distribuição da radiação solar, dependendo, né, a época do ano, nós temos mais iluminação no hemisfério sul ou mais iluminação no hemisfério norte. Nesse caso agora, nós estamos com mais iluminação no hemisfério sul, né, que está mostrando aqui um pedacinho do Brasil e um pedação, né, da África, né, da Europa ali e tal, mas é o que nós estamos vendo. Aí ele fala, com base nas informações apresentadas, nós podemos afirmar que A. Os países localizados nas zonas polares não recebem raios solares? Olha, eles recebem, né? Pouco, mas recebem. Aí ele pergunta também: os habitantes que vivem próximo ao Equador não recebem luz solar? Lógico que recebe sempre. É o lugar que mais recebe luz o ano todo, né? Então tá errada. As áreas mais distantes dos trópicos recebem mais raios solares de forma mais intensa? Ó, presta bem atenção nisso aqui. As áreas mais distantes dos trópicos, ou seja, né, mais próximo dos polos, recebem raios solares de forma mais intensa. Não, isso não é verdade. Né? A forma mais intensa sempre estará próximo da linha do Equador, então tem que tomar muito cuidado com isso. E as regiões localizadas na zona tropical recebem mais incidência de raios solares, é verdade. Né? Bem ao meio aqui, entre os trópicos, né, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, aqui é chamado de zona intertropical, ou seja, é o lugar onde bate mais sol no mundo. E a gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, portanto, a resposta mais correta é a letra D de dadinho, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Vamos fechar aqui, próxima questão. Visão vertical. Olha só, gente. São três tipos de visões que a geografia vai nos trazer: a visão vertical, a visão oblíqua e a visão horizontal. Essa visão você tem que aprender a olhar, né? Então, aqui nós estamos vendo como se tivesse um drone, por exemplo, tirando fotos. A gente vê os carros, a gente vê em cima do telhado, a gente vê a piscina de cima, as pessoas, né? Tudo a gente está vendo de uma visão vertical, né? E ele pergunta para a gente, não tem nem o que, né? O que analisar aqui de uma maneira mais fácil. Mas tem aluno que ainda teve dificuldade nessa questão. Foi uma das questões que o pessoal mais teve dificuldade. A imagem apresenta um ponto de vista que permite a observação e análise detalhada da distribuição dos elementos na paisagem, proporcionando uma visualização ampla do espaço representado, denominada de visão, né? Só para ilustrar para vocês, eu posso fazer o seguinte, quer ver, ó? Visão vertical, horizontal e visão oblíqua. Olha lá, vamos ver os três tipos aqui. Através de uma imagem, acho que a gente consegue analisar. Eu acho que essa imagem aqui do menininho sempre ajuda. Ó, essa visão aqui, ó, é a visão oblíqua. Quando você percebe que ela tem uma inclinação assim, visão oblíqua. Quando você percebe que a visão está sendo vista de cima, como está na nossa prova, visão vertical. E a visão horizontal é como se você estivesse na frente do local, né? Aqui, ó, acho que aqui vai trazer uma, deixa eu ver se tem uma visão horizontal aqui, para a gente buscar. Do menininho, do menininho, aquela do menininho, legal. Bom, aqui, ó, vamos pegar essa imagem então, vai. Aqui ele mostra três formas, ó.
A visão vertical, como se você estivesse vendo a casa de cima. A visão frontal, que é a visão horizontal, que a gente está vendo a casa. E a visão oblíqua, que você acaba vendo a casa num formato 3D, né? Que você consegue ver mais detalhes de um lado, do outro. Então aqui estão os 3 tipos de visão que a geografia nos mostra, certo? É muito importante você entender isso aí, tá bom? Bom, então a imagem apresenta um ponto de vista que permite a observação de análise detalhada da distribuição de elementos da paisagem, proporcionando uma visualização ampla do espaço representado, denominada de visão. Isso aqui, por que eu tenho que saber isso, né, professor? Existem vários motivos, né? Bom, num contexto militar, a visão oblíqua é muito importante. Por que que Brasília, então, foi construída em Alto Planalto, né? No Planalto Central do Brasil. A capital do Brasil era Rio de Janeiro, né? Na beira do mar. E é muito mais fácil levar o presidente do país para o centro, né, junto aos congressistas, para quê? Para proteger, né, o chefe do executivo, que é aquele que ordena as forças armadas junto aos generais, né, aos comandantes. Então, esse é um exemplo. E aqui também existe, né, para fazer análise de agrimensuras e outras ideias também que a geografia traz, que vai expandindo para outras áreas, mapeamento de áreas, tudo para fazer engenharia, para fazer arquitetura, tudo isso ajuda, certo? Bom, sabendo disso então, vamos para a próxima questão, né? Sensoriamento remoto, outra questão muito errada, né? Nos sextos anos. Isso a nível estado, viu, gente? Bom, a imagem aqui a gente está vendo que é uma imagem vertical, certo? Bom, mas é isso que ele está pedindo. Observe a imagem de uma cidade, parece que tem uma área mais verde e tal. Vamos tentar entender. Os mapas atuais utilizam tecnologias avançadas em sua produção, o que torna mais preciso e fiéis à realidade. A imagem apresentada contém informações obtidas sem contato direto com a área mapeada. E esse processo é chamado de. Então, você poderia ter um drone aqui? Sim. Mas na verdade, como ele diz que não tem contato com a área mapeada, então você percebe que é um satélite. Quem está tirando foto dessa imagem é um satélite. Então, é um croquis, né? Não é. Um croquis não é porque é um rascunho. Isso não é um rascunho. Você percebe que é uma imagem mais real da situação. Então, não é. Bom, cartografia. Cartografia é o estudo, né, dos mapas, dos elementos, tal. E não é isso que está trazendo para a gente, até porque não tem fonte, não tem escala. Na fonte tem, né? Não tem escala, não tem título, não tem orientação, não tem nada. Então ele não está fazendo algo cartográfico. São técnicas cartográficas. Aqui poderia ter um erro de interpretação por parte de alguns alunos, né? A verdade é que é uma técnica para produção de mapa, é verdade, mas não são técnicas. O que ele está procurando aqui, ó, a pergunta é: esse processo é chamado de? Bom, a resposta mais correta é sensoriamento remoto. Olha só. Então é a foto de um satélite. Poderia até ser um avião, né? Um avião que faz aerofotogrametria e tal. Mas qual que é a ideia que ele traz para nós, né? Esse item ele vai aferir, que aqui o aluno, o estudante, em identificar características de sensoriamento remoto. O enunciado apresenta a evolução das técnicas de mapeamento, que resultaram em tecnologias utilizadas hoje, garantindo maior precisão. A imagem representa o sensoramento remoto, técnicas que permitem a obtenção de informações e a elaboração dos mapas sem contato direto com as áreas observadas. Bom, muito importante a gente entender isso, tá? Que antigamente fazia-se o mapa à mão, né? A gente dá exemplo do o mapa de Gassur, vai. Mapa de Gassur. Gassur. Vamos pegar ele aqui. O mapa de Gassur é um mapa extremamente antigo, né? Mas o que eles estavam trazendo para nós? A ideia do mapa de Gassur. Ó, ele mostrava a região entre rios, região da Mesopotâmia, né? Lá na Babilônia e tal. Então ele queria. Deixa eu pegar esse mapa aqui, acho que esse aqui vai nos ajudar a focalizar um pouco mais. Então ele tava. Tinha um desenho feito aqui. Era o que as pessoas conheciam sobre a região.
Então, eles tinham o quê? Uma visão horizontal das coisas. Eles não tinham uma visão, às vezes tinha até uma visão oblíqua, mas não tinha uma visão vertical da situação, entendeu? Então, eles iam desenhando o mapa, certo? É muito importante a gente entender isso aí, tá bom? Então, não se esqueça, quando você vê uma imagem como essa, ou foi um drone, ou foi um satélite, ou foi um avião, ou um balão, né? Então, sensoriamento remoto, certo? Beleza, vamos para a próxima questão então, que são os pontos colaterais da Rosa dos Ventos, né? O segundo bimestre foi inteiramente de cartografia. Então, é muito importante que você saiba isso. Então, aqui ele vai mostrar para nós, observe o mapa, né? Sempre a ordem do examinador, que o mapa do estado de São Paulo e a saída de São Paulo em linha reta para Araçatuba, mas em linha reta, certo? E aí ele quer saber que direção é essa. Olha só, a dificuldade nossa. O mapa apresenta a partida de um avião saindo da cidade de São Paulo em direção a Araçatuba sem escalas. Ou seja, ele sai direto de São Paulo e não para em lugar nenhum, ele só vai parar lá no aeroporto de Araçatuba. É isso que quer dizer sem escalas. A partir da rota apresentada no mapa, esse voo se dará na direção. Aí ele colocou até a orientação do mapa ali para te ajudar. O que muito aluno confunde, né? Ele confunde, quando ele olha para a Rosa dos Ventos, ele confunde, ó, norte e leste. NE quer dizer nordeste. Sempre para o lado do leste você coloca a palavra deste, certo? Ou sul e leste, sudeste, certo? Agora, entre o norte e o oeste, nós temos noroeste, que é a palavra oeste. Sul e oeste, sudoeste. E aqui, em relação ao ponto de São Paulo, nós estamos caminhando a noroeste, que é a resposta mais correta que está aqui, ó, noroeste. O mapa apresenta a partir de um avião saindo da cidade de São Paulo em direção à cidade de Araçatuba. Então, você parte do ponto aonde você está, para você dar a orientação. Para que lado eu vou? Para noroeste, para chegar em Araçatuba, entendeu? Lógico que ele não cobrou os pontos subcolaterais. Poderia acontecer sim, mas ele até colocou orientação aqui para facilitar, né? Não dava para errar essa. Então, é uma questão de atenção mesmo. Se você tiver dificuldade, desenha a Rosa dos Ventos aí, que você vai diminuir essa dificuldade. E põe os nomes completos, né? Não só os símbolos, né? Ou as siglas como está aqui, tá bom? Vamos então para a próxima pergunta, que agora nós vamos falar do movimento de rotação da Terra, que vocês também viram isso na disciplina de ciências, né? E aí ele começa mostrando uma tirinha, leia a tirinha, né? Às vezes não tem texto como essa aqui, mas você tem que observar. O sol nasceu, a planta, o girassol, né, está de olho no sol. O sol, né, está mais adiante, meio-dia mais ou menos, o girassol está ali. E o girassol continua acompanhando o sol. Fica assim, não, amanhã ele volta, né? O girassol parece que está dormindo, ou triste, né? Ou a pessoa, né, dizendo isso. Então, a tirinha é bem legal sobre o girassol. A tirinha retrata o movimento que o girassol faz diariamente, acompanhando os raios solares. Considerando o último quadrinho com a mensagem "Fica assim, não, amanhã ele volta", a sucessão dos dias e das noites sugerida pelo personagem está relacionada ao... Gente, gordurinha. Gordurinha. Né? Você sabe que o Sol vai voltar no outro dia. Qual é o motivo? Movimento de rotação. Letra C. Não dá nem para discutir, né? O Sol vai vir outro dia, né? Nós temos aí 12 horas de sol, 12 horas de dia, mais ou menos, né? No verão e na primavera vai ter uma alteração de um pouco mais de insolação, mas o que nós queremos saber é que parte é dia, parte é noite. Mais ou menos para lá, parte é dia, parte é noite, isso é movimento de rotação. Não dá para discutir, não é eclipse solar, você não vê o Sol por causa da Lua, e aqui não está nem mostrando a Lua, né? Para alguém pensar. O alinhamento dos planetas, ninguém está tampando o Sol,
isso não quer dizer nada. E o movimento de translação da Terra não significa que amanhã ele volta, né? Como está na tirinha. Então, movimento de rotação. Não se esqueçam disso, beleza? Lógico, a gente erra sempre buscando tentar, né, corrigir os erros para que a gente possa aprender mais, beleza? Então vamos para a próxima. Agora ele vai falar do meridiano de Greenwich. O que você precisa entender? O que você precisa? Lá, ele mostra para nós que o meridiano é o meridiano principal, uma linha imaginária, né? Observe a imagem. Essa linha é imaginária. Você não esquecendo disso já ajuda muito. É ela que divide o mundo em oeste, aqui, e leste, certo? O meridiano de Greenwich é uma linha imaginária usada como referência no mundo. Nesse sentido, podemos afirmar que, olha lá, separa a Terra em hemisfério norte e sul. A gente sabe que não é ele que faz isso. Quem faz isso é a linha do Equador. Tem muita gente que confunde, cuidado. Permite delimitar as latitudes da Terra? Não. O meridiano é as longitudes, tá? C. Divide o globo terrestre em hemisfério leste e oeste. Perfeito. É ele que divide, foi isso que eu comecei dizendo. E a letra D determina a quantidade de luz solar que incide sobre o planeta Terra. E não é isso, né? Quem determina isso é a radiação, né? E a inclinação da Terra. Então não é isso que está sendo pedido. O meridiano de Greenwich é só para dividir a Terra em leste e oeste. Beleza? Então, gordurinha, questão tranquilinha, fácil, para a gente não esquecer. Só toma cuidado para você não confundir linha do Equador com meridiano de Greenwich ou Greenwich, como alguns falam, beleza? Para o próximo, nós temos então a questão da legenda. Isso aqui é muito importante, né? Bom que muitos alunos acertaram a questão da legenda. Observe o mapa. E aí ele mostra um mapa do estado de São Paulo, né, do nosso estado, fazendo divisa com Mato Grosso, com Minas Gerais, com o Paraná, e ele quer saber, né? Aqui ele mostra os símbolos, né, na capital do estado, mostra cidades, mostra que mais aqui, aeroporto, ele mostra porto, né? Então você percebe a parte linear, a parte pontual, né? Só não tem a parte zonal de cores, né? Que é isso que a gente acabou vendo lá nos mapas. Então, a leitura da legenda é necessária para interpretar e compreender corretamente as informações de um mapa. A partir da observação, as linhas vermelhas no mapa representam os maiores rios do Brasil. Ó, apesar de ele estar mostrando rios, agora ele fala do Brasil. Tá mostrando o Brasil inteiro aqui? Não. Então o erro tá aí. Tchau. A divisão entre os municípios. Bom, até mostra a divisão entre os municípios aqui. Só que, olha só, a leitura da legenda é necessária para interpretar e compreender corretamente as informações de um mapa. A partir dessa opção, as linhas vermelhas no mapa representam as linhas vermelhas, é o que está mostrando aqui. A divisão entre os municípios. Opa, desculpa. Essas linhas vermelhas, olha o erro que eu estava tendo, ó. Tá vendo? Quase que eu me errei. A linha vermelha são as principais rodovias, não é divisão de município. Que só tem limite de estado, né? A gente tem que tomar cuidado. E a pegadinha estava aí. Em algum momento você pode interpretar como eu interpretei errado, ó. Tá vendo? Você precisa olhar com detalhes e saber o que era a linha vermelha. Ele simplesmente falou que eram as rodovias. Então, as principais rodovias estaduais. Os grandes portos da região, não. A linha vermelha não é isso, certo? Ele falou aqui, né? Era só ver o que estava escrito aqui e responder. Apesar de fácil, tomar cuidado com as interpretações que ela pode. Na dúvida, né? Fica a dica. Lê a questão mais de uma vez, certo? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, fusos horários. Uma questão até, né, difícil, né, que graças a Deus, muitos alunos acertaram, mas é uma dificuldade, viu, gente? É uma dificuldade. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem 4 fusos horários. O -2, o -3, o -4, o -5. Aqui no -2, o Brasil tem algumas ilhas, como Fernando de Noronha, por exemplo, né, famosa aí nos turismo da vida. Mas boa parte do Brasil, tá vendo a cor amarela? Faz parte do -3. Então, horário de Brasília, horário oficial do Brasil, né?
é o horário do GMT, né, do meridiano de Greenwich, é o horário oficial do Brasil. Só que estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Roraima, esses estados, eles estão ligados a 1 hora a menos. E vai ter o Acre também, com 2 horas a menos em relação ao, ao horário de Brasília, né? O que é esse -2, professor? É em relação ao meridiano de Greenwich. Ó, tem mais o fuso -1 e o fuso 0 até chegar no meridiano de Greenwich, certo? Então, não pode esquecer que o Brasil tem 4 fusos horários, como está mostrando nessa imagem. Ela é de extrema importância para nós. E aí ele vai sempre dar uma situação problema para a gente. Um jogo de futebol está marcado para acontecer em São Paulo às 16 horas, pelo horário de Brasília. Esse jogo será transmitido ao vivo por uma emissora de TV para todo o Brasil. Então você já sabe que o jogo vai ser em São Paulo às 16 horas, né, pelo horário de Brasília, que é o horário oficial. Considerando que Brasília há 4 fusos, é correto afirmar que esse mesmo jogo será transmitido no horário local no estado do Acre Bom, 16 horas em São Paulo e o Acre tá aqui, ó, AC, Acre, -5. Mas o que quer dizer isso? Bom, é simples. Quando aqui ele tá falando que é 16 horas, é só você diminuir assim, ó, 16, 15, 14 horas. Ou seja, 14 horas aqui, 15 horas aqui, 16 horas aqui, 17 horas aqui. E quando for 16 horas aqui, no -5? 16 horas aqui, 17, 18, 19. E 19, 18, 17, 16. Certo? Como é 16 horas aqui, que hora que é aqui? 17. Se aqui se é 16 horas, aqui é 15 horas e aqui 14 horas. Portanto, o horário, a resposta correta são 14 horas. Certo? Muito cuidado com isso, viu, pessoal? Muito cuidado mesmo. Bom, vamos então para outra questão. Já falando de fuso horário, escala cartográfica. Bom, a questão de escala, para quem não está preparado, né, tem que tomar cuidado. Ele fala, observe o mapa do estado de São Paulo, deslocamento de Marília para São José do Rio Preto, ou de São José do Rio Preto para Marília, tanto faz, ele colocou a flecha nas duas posições. Aí ele vai fazer a pergunta para nós. O mapa destaca a distância em linha reta entre a cidade de São José do Rio Preto e Marília. Sabendo que 1 centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros, na realidade, que a distância entre essas duas cidades no mapa é de 4 centímetros, qual é a distância percorrida? Bom, não te deu nem o trabalho de você pegar a régua, né? É só você multiplicar, né, 50 quilômetros por 4, você vai achar a distância. Então, provavelmente não, corretamente, 200 quilômetros em linha reta, como se fosse um avião saindo de Rio Preto para Marília, ou de Marília para São José do Rio Preto. Entenderam isso, gente? Escala é tranquilo. Se você tivesse que transformar de centímetro e tal, geralmente ele coloca a escala gráfica. Olha o modelo da escala. 1 centímetro, 50 km, 2 centímetros, 100 km, 150, 200 e assim vai. De centímetro em centímetro ele mostra. Então ele já fala para você que 4 centímetros corresponde a 200 km. A resposta estava até aqui. 4 centímetros. Se você pegar a régua, você vai ver 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros em escala cartográfica. Beleza? Tranquilão, né? Tranquilão. Muito bem. Vamos então à próxima questão. Deixa eu fechar essa aqui. A última, né, agora do segundo bimestre. Coordenada geográfica. Coordenada também é um desafio para quem não entendeu ainda, né? Aqui ele vai te mostrar uma imagem das longitudes e das latitudes. Lembra que essas linhas que estão cruzadas, né, na horizontal são as latitudes. E ele mostra as linhas também cruzadas, os meridianos, né, na vertical, mostrando também as longitudes. Vamos tentar entender isso aqui. Para localizar um ponto na superfície terrestre, utiliza o cruzamento entre o meridiano e um paralelo, certo? Isso é o conceito de coordenada geográfica. O cruzamento entre o meridiano e o paralelo. Você percebeu que a linha se cruzou, certo? Lembrando, meridiano de Greenwich, ele é sempre zero. E a linha do Equador é sempre zero. Se as duas linhas se cruzar, o ponto é zero, certo?
Na imagem, o ponto de interrogação indica a posição. Bom, aqui a gente já sabe, nós temos a linha do Equador. Bom, a linha que está sendo cruzada está a 20 graus norte, ó, deixou aqui para nós, 20 graus norte. E está sendo passado também num cruzamento de um meridiano que está também a 40 graus. Portanto, 20 graus norte, 40 graus leste. Não é isso que ele está falando? Latitude 20 graus norte e longitude 40 graus leste. Para você analisar, ó. 20 graus norte, está em cima da linha, ó, 20 graus norte. E 40 graus leste. Está até aqui, ó, se você olhar com mais detalhe, tem um L aqui, ó, para te ajudar a saber. O W significa em inglês west, mas, né, se for em português, vai estar o Ozinho de oeste, beleza? Não esqueçam disso. O ponto que cruza meridiano e paralelo chama-se coordenada geográfica. É só olhar com detalhe que você acerta. Eu fiquei feliz que foi uma das questões mais acertadas pelas salas que eu ministro aula, né? Para quem ainda não entendeu, continue estudando que vai dar tudo certo. Beleza, galerinha? Muito obrigado por vocês participarem. Acertamos bastante questões e estou feliz. Continue estudando. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchau!